Dá ok aí quando eu puder. A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Nesse trimestre, esse primeiro trimestre de 2024, nós estamos falando, né, e vamos comentar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, esse primeiro momento, então nós já queremos aqui agradecer a todos que estão nos acompanhando pela internet, pelo YouTube, para que nós possamos assim ter uma aula bem planejada, e nós estaremos ao longo desse trimestre tomando esses textos, né, bíblicos, né, com essa chamada principal, que é o título principal da nossa revista, o corpo de Cristo. Então, que possamos assim ter esse entendimento. Mas antes de tudo, eu queria comentar aqui com os irmãos sobre que as revistas já estão disponíveis, estão sendo distribuídas desde do domingo passado, né, onde tivemos a primeira aula, né, falando sobre a origem da igreja, né? Então as revistas foram distribuídas. Aqueles irmãos que ainda não têm a revista, querem muitas vezes acompanhar em casa, pode vir à igreja, pega a sua revistinha, que é totalmente gratuita, e acompanhe então, né, os nossos estudos por esse canal. Então, isso é muito importante para que tenhamos a certeza do que estamos estudando, do que vamos aprender e que vamos nos envolver nesse primeiro trimestre de 2024. Mas eu queria que nesse momento, você então que está em casa, nos ouvindo, fechasse seus olhos para que nós pudéssemos pedir a direção de Deus nesse momento de estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora, Pai, em espírito e em verdade, para que Tu venhas, Pai, a ministrar sobre as nossas vidas, Pai, o Teu querer, o Teu poder e a Tua glória. Te pedir, Senhor, que Tu abra o nosso entendimento, Pai, para que cada um daqueles que está, Pai, nos ouvindo, cada um daqueles que está, Pai, nos observando através da mídia, Pai, que venham a compreender, Pai, tudo aquilo que será ensinado, Pai. Deus, nós somos dependentes de Ti, Pai, e nós nunca queremos fazer nada que seja contrário ao Teu querer. Mas que o Teu Espírito Santo venha falar, Pai, aos nossos corações, nos dando entendimento, sabedoria, Pai. Nos dá, sobretudo, Pai, discernimento, para que não venhamos a ter dúvidas do Deus que nós servimos, da palavra que nos ensina, de tudo que será falado. Eu te peço isso, Senhor, porque eu sei que só Tu podes fazer isso em nossas vidas. Abençoa todos aqueles que estão do outro lado da telinha, Pai, nos acompanhando, para que saibam que verdadeiramente poderão ter as suas vidas cristãs respaldadas na palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Então vamos lá iniciar. Então, como já falei, só para uma questão de segmento, né? Eu gostaria de fazer um breve comentário aqui da lição número 1, né, que nos falava aqui justamente sobre a origem da igreja, né, como ela surgiu. Então, nessa lição número 1, nós vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, ou seja, no coração de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento. Após o quê? A morte e ressurreição de Cristo. E com essa infusão do cristão com o corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homens, mas, sobretudo, foi fundamentada e nem fundamentada também sobre teses, né? O seu fundamento é Cristo, que é o cabeça da igreja. Isso é importantíssimo nós entender isso, irmão, que Cristo é o cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja e do corpo de Cristo.
Amém? Então, esse é o nosso primeiro entendimento, essa primeira lição que nos trouxe essa direção. Saber que Cristo é o cabeça da igreja. Nesse trimestre, então, nós vamos estar sempre nessa mesma direção. Eu peço também que, se porventura, em caso, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, com algum professor da Escola Bíblica Dominical, vir à igreja, fazer perguntas, tirar suas dúvidas. E eu creio que até mesmo pelo YouTube você pode dar um retorno para cada um de nós, que os professores que estão aqui, que vão estar aqui atrás dessa mesa ministrando as aulas, nós precisamos de um retorno, nós precisamos que os irmãos venham a fazer comentários, né, de como está chegando essa imagem, esse som até o irmão, para que possamos assim melhorar cada vez mais esse momento da lição, né, por vídeo. Então, que possamos ter esse cuidado e nos dar esse retorno. Bom, vamos lá. Lição de número 2, de 14 de janeiro de 2024. Imagens bíblicas da igreja. Olha só. Então, já traz aqui imagens bíblicas da igreja. Então, nós vamos poder perceber que desde já, aqui no nosso texto áureo, ele vai nos falar de um grande fundamento. E isso é bom que a gente preste bem atenção. Diz assim o texto áureo: aqueles que ainda não têm a revista, né, pode vir à igreja, pega a sua revista, mas para pegar a revista você precisa estar matriculado numa das classes, tá? E assim dá prosseguimento e acompanha em casa, né? Então isso é importante a gente ressaltar aqui. Diz assim o texto áureo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, isso está no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Então, veja que esse texto de ouro, né, textual, texto de ouro, ele já nos chama muita atenção para esse chamado, né, geração eleita. Então, quando ele fala aqui em geração eleita, ele fala que de uma raça escolhida, composta por todos que aceitaram a Cristo. Desde o período lá de Abraão, já vem esse processo, né, aceitaram a Cristo. E em segundo lugar, ele fala assim, ó, sacerdócio real. Cristo é o sumo sacerdote. Pelo fato de estarmos nele, também somos reis e sacerdotes. Então nós temos que assumir esse cuidado, né, de saber quem é o sacerdócio real, que é o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, e nós também somos reis e sacerdotes, né, após Cristo. E quando ele fala assim, nação santa, uma multidão de pessoas da mesma natureza, ou seja, que nasceram desse Cristo, que nasceram a partir de Cristo. Então isso quando ele fala nação santa, nação separada, essa multidão de pessoas, né, que aceita Cristo com um só pensamento, uma só direção. E por fim aqui, povo adquirido, todo santo é posse exclusiva de Deus. Deus então nos escolheu, Deus nos separou, nós somos povo adquirido, Deus nos adquiriu, Deus nos chamou através do Espírito Santo. E por fim aqui, quando ele fala sobre para que anuncieis daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então ele nos salvou em virtude do que ele fez na cruz, pelo que devemos sempre louvá-lo. Então isso é muito importante nós entender esse texto áureo aqui, para nós vivenciarmos em nossa vida já esse chamado de Deus, essa posição da nossa vida diante de Deus. Agora aqui trazendo o quê? Para esse texto principal, a igreja, para a igreja. Então é muito importante a gente entender isso. Agora, a verdade prática, o que ela vai nos falar aqui?
Por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso é. Então, irmãos, olha só a responsabilidade que temos a partir do momento em que a igreja ela retrata a revelação do Espírito Santo para aquilo que a gente vai representar diante da igreja. Dentro desse momento, nós vamos entender ao longo da lição esse cuidado de Deus com nossas vidas, esse chamado de Deus para nossas vidas e essa ação de sermos como igreja de Cristo. Bem, o texto áureo, ele está, ou seja, não seria o texto áureo, não, a nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios. Se você não tem a sua revista ainda, você pode abrir agora. Eu vou ter dar um tempinho. Efésios, livro de Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 5, do versículo 26 até o 32. Então, abra a sua Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia que nos traz a palavra de Deus. Nós precisamos saber manuseá-la, né? Isso é uma escola bíblica dominical. Então, todos os pontos que vão falar conosco tem que estar na palavra de Deus. A referência é a palavra de Deus. Então, nesse momento, você abra então a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 até o 32. E depois nós vamos ler também 1 a Pedro, capítulo 2, do versículo 9 e versículo 10. Vamos lá. Diz assim, Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Essa aqui, irmão, já quero fazer logo marcar esse primeiro versículo aqui, esse versículo 25, que isso aí foi, Jesus ele usa essa metáfora, né, do casamento, para que nós possamos assim fazer um comparativo com o que Deus quer das nossas vidas, do que é esse casamento da igreja com Jesus. Olha só, já estamos caminhando para ele ter esse entendimento. No 26 ele fala assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Que palavra poderosa, hein? 28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, ele relaciona aqui o casamento do homem com a mulher e também aqui Cristo e a igreja como um casamento. Olha só que coisa maravilhosa, nós podemos entender essa metáfora, né, do casamento. Agora, no livro de 1 Pedro, agora você pode abrir sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa o quê? Luz. 10. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, nós vemos aqui já esse processo todinho que nos mostra que verdadeiramente temos um chamado, temos que entender através do casamento, através da nossa responsabilidade como igreja, né, envolvidos na igreja, e aí nós vamos trilhando esse caminho, porque a responsabilidade, irmãos, depois que nós conhecemos a palavra, é muito grande. Entender isso, você vai ficar cada vez mais firmes naquilo que você está tomando como entendimento. Quais são os objetivos da nossa lição hoje? Nessa lição de número 2, listar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Então, são esse tripé aqui, né? Um dos tripés aqui do nosso ensino. Relacionamento, função da igreja e habitação de Deus. Nós precisamos entender, e é isso que nós vamos entender na lição de hoje. A palavra-chave nada mais é do que o quê? Imagem. O que é imagem? Imagem é aquilo que nos faz ter a ideia do que algo realmente é. Essa é a imagem. Olhar, ver, analisar e ter a ideia do que realmente houve, o que é. Bom, a introdução ela diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento. Olha só essa primeira chamada, esse primeiro entendimento. Retratar o quê? Relacionamento. Que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Então, relacionamento, função e também o quê? A habitação de Deus. Olha, outro tripé aqui. Bom, nós teremos então como as principais imagens bíblicas da Igreja de Cristo que mostram o relacionamento, mais uma vez, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Instituição essa o quê? Igreja, né? Então, relacionamento, função e habitação. Veremos também que as seguintes imagens. Agora, o que vai nos relatar os vários textos que tem aqui? Vai nos relatar sobre o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. São várias imagens que são colocadas diante dos textos bíblicos para nos chamar a atenção e para nos mostrar esse processo dessa criação da igreja, do que Deus quer referenciar a nossas vidas como igreja. Então isso nós temos que ter essa consciência e ao longo do estudo nós vamos estar falando. E nesse primeiro tópico, o tópico de número 1, fala sobre imagens que descrevem um relacionamento. Imagens que descrevem um relacionamento. Qual é essa primeira imagem? A noiva de Cristo. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como o da esposa para representar o quê? A igreja. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 2, vai nos falar sobre isso. A igreja é descrita como uma virgem pura, que é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. Traz a ideia de castidade, pureza.
e fidelidade. Então veja bem, a noiva de Cristo já nos traz aqui, quem é a noiva de Cristo? A igreja, né? Então já nos traz aqui uma direção e de uma pessoa, de uma donzela que ainda não contraiu núpcias, ou seja, que não teve um relacionamento ainda com o seu marido. Traz uma ideia de castidade, de pureza, de fidelidade. Olha só. E quando, assim, falando de castidade, é quando o homem e a mulher não se deram ainda, e nem a nenhuma relação sexual, e estão preservados uma vida casta, ou seja, uma vida separada, uma vida santa, uma vida pura. Então assim deve ser a igreja, assim devemos ser nós com nossas vidas, com a nossa vida, né? Para que possamos assim ter essa fidelidade, esse momento do casamento. Então, até o momento do casamento, tanto o homem quanto a mulher, ali no Antigo Testamento e no Novo também, eles têm esse cuidado de se preservar até o casamento, sem nenhum contato físico, né? Então, principalmente hoje, no dia de hoje, está muito difícil essa questão de se preservar isso, do jeito que anda essa juventude, as ações que o mundo impõe, a sociedade impõe. Então, eu creio que os jovens da igreja ficam muito, vamos dizer assim, pressionados com relação a tudo isso que a mídia nos informa, que a mídia impõe, que o mundo impõe. Então os jovens, se não tiver muito cuidado, se tiver muito respaldado na igreja, eles vão sofrer essas consequências aí de não estar com uma vida casta, né? E segundo, no tópico 1 ainda, no item 2, ele fala assim, a esposa de Cristo. Primeiro falamos sobre a noiva de Cristo, agora sobre a esposa de Cristo. Devemos ressaltar que o relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Isso ele nos fala lá no livro de Efésios, no capítulo 5, 25. Ele vai dizer bem claramente isso aí, sobre esse amor, né, de Cristo com a igreja. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Então, irmãos, esse sacrifício, né, de Cristo, né, por nossas vidas, requer então esse fundamento, essa realidade do amor de Cristo, ou seja, do amor de Deus, entregando o seu Filho, para que nós pudéssemos hoje estar numa posição cristã, numa posição de fidelidade, numa posição de seguir o que a palavra nos ensina, de sermos fiel a Cristo, assim como ele se entregou em sacrifício por nossas vidas, né? Então, essa imagem, né, da esposa de Cristo, ela mais uma vez, ela fala o quê? Sobre o relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja, né? E igreja deve ser parâmetros para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, não só os casais, mas a igreja como um todo, ela tem que ter esse cuidado de ter um relacionamento, para que esse relacionamento venha trazer às nossas vidas o cuidado de termos esse amor sobre tudo aquilo que a gente faz na nossa vida cristã. Então, o amor é fundamental para que haja e que houve, como Cristo fez, né, esse sacrifício. Então, isso é importante a gente entender, né? Então, a esposa de Cristo, ele se preservar até o momento do casamento para poder, então, ser essa esposa que estava esperando,
que estava aguardando, que foi fiel, e aí houve o sacrifício de Cristo para agora ter esse relacionamento com a igreja, né, como um casamento. Isso talvez às vezes fique um pouco difícil de entender, mas eu creio que quando nós vamos abrindo aqui o entendimento, nós vamos poder verificar melhor essa questão. Então, o primeiro item, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E agora o terceiro item nos fala aqui, do tópico 1, rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Então, isso no livro de Atos 20, 28, ele nos fala sobre isso. Nós podemos até... Abre a tua Bíblia aí nesse momento, abre a tua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 28, que ele vai nos falar aqui. Olha só, que maravilha. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todos o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só que maravilha. Então, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, irmãos, nós percebemos aqui que a igreja é retratada como um rebanho, ou seja, ela se retrata, ela é chamada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. E em 1 Pedro também ele vai falar sobre isso, no capítulo 5, 2 e 3. As suas palavras servem de parâmetros para todo o pastor que cuida do rebanho. E aqui nós podemos lembrar, irmãos, sabe o que? De Davi. Davi, ele pastoreava suas ovelhas lá, e em alguns momentos, no seu pastoreio, o que ele fez? Ele teve que... em que ele olhava para as ovelhas, cuidava das ovelhas, ele teve que proteger as ovelhas, ele teve que ir à luta, combater o mal, porque o leão estava atacando, o urso estava atacando. Então, o que acontece ali? O pastor, ele não olha para a ovelha, se ela é magra, se ela é gorda, se ela tinha algum carrapicho ou não, se estava limpa ou suja, se dava leite ou não, se não tinha uma boa lã. O que importava para Davi ali, como pastor, e ele lutou por isso, para defender as ovelhas. As ovelhas precisam ser defendidas das ações dos animais, né, que vinham ali tentar atacar aquelas ovelhas. Assim nós temos que trazer para nossas vidas. O pastor tem que cuidar das ovelhas. Não importa, muitas das vezes, porque aquele irmão é difícil, aquela ovelha é difícil, aquela ovelha enfim, muitas coisas. Então, não tem que se olhar para essas dificuldades. Ele tem que cuidar, ele tem que lutar pelaquela ovelha. Ele tem que buscar, tem que resgatar aquela ovelha. O pastor tem que fazer isso. Isso aonde? Na igreja. Então, temos que olhar. Não existe ninguém que seja mau, ou que seja incompreendido, ou que seja rebelde, ou que seja fofoqueiro. Enfim, o pastor não tem que olhar para isso. O pastor tem que cuidar das ovelhas. Tem que defender as ovelhas e trazer de volta para o seu aprisco. Isso é importante. Então, as imagens como a noiva de Cristo e a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo.
em todos esses três itens aqui, elas vão falar o quê? De relacionamento. A noiva teve um relacionamento com Cristo, a esposa tem um relacionamento com Cristo, e o rebanho, ele tem um relacionamento com Deus, com Cristo também. Então, é esse cuidado que temos que ter nesse primeiro momento, quando fala que de relacionamento. E eu acho que essa palavra relacionamento, ela tem um chamado muito grande, irmãos. Porque muitas das vezes as pessoas querem receber as bênçãos, as pessoas querem se envolver dentro da igreja, elas querem fazer isso, querem fazer aquilo, querem, enfim, buscam coisas que são secundárias, vamos dizer assim. Não estou dizendo que não devem buscar, é claro que devem buscar prosperidade, devem buscar, enfim, muitas outras coisas, querem buscar cura, querem buscar libertação, querem buscar muitas coisas, querem sim. Mas o fundamento aqui, irmãos, de uma igreja é relacionamento. Com quem? Com Deus. Nós precisamos, nós sabemos e cada vez mais temos que entender que para nós sermos uma igreja firme e eficaz, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Isso é diretamente. É buscar a Deus em espírito e em verdade, é buscar esse relacionamento, é falar com Deus, é entrar na presença de Deus, é saber que isso nós fazemos através do quê? Da leitura bíblica, nós fazemos isso através da oração. Quer ter um relacionamento com Deus? Ore ao Senhor, busque em Deus esse relacionamento para que verdadeiramente você seja uma igreja fundamentada, né, naquilo que Deus quer para a sua vida. Não aquilo que você deseja que Deus te deu, enfim, te abençoe, enfim, não sou contra nada disso, não. Mas é necessário um relacionamento para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, a vontade de Deus na sua vida. Bom, vamos lá, tópico 2. Imagens que descrevem função. Então, primeiro foi relacionamento, agora é função. Item 1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um novo povo debaixo o quê? Do novo pacto. No livro de 1 a Pedro, nós vamos observar também, no capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia aí e também procurar esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele vai nos falar exatamente esse contato. Aqui ele diz assim, ó, olha só que maravilha. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa quê? Luz. Que texto maravilhoso, né? Então, ele nos mostra aqui que é essa função que temos. Aqui ele tá trazendo à nossa mente o quê? Sacerdote. Ser sacerdote. O sumo sacerdote é quem? Jesus. É Deus. Sumo sacerdote. E nós o quê? Somos sacerdotes também, porque somos adquiridos. Então, no novo pacto, nesse novo momento, né, que traz aqui, o que fala sobre o novo pacto, ele vai nos falar disso aqui, desse chamado. Vós, porém, sois raça eleita. Nós já explicamos lá na introdução, aliás, no texto áudio, sobre cada um desses itens aqui. Então, nós temos que assumir essa responsabilidade, né, de sermos sacerdote. Sacerdote é o quê? Aquele que intercede, aquele que age em prol de alguém, né, que busca ajudar alguém. Intercede o quê? Diante de Deus. Diante de Deus, no antigo pacto, eram quem? Eram os profetas que intercediam diante do povo, junto a Deus. Agora, no Novo Testamento, aqui nós temos já a ação do Espírito Santo, né? Nós temos esse chamado, né,
que vai nos mostrar essa verdade. Agora ele aqui na nossa revista, né, o escritor da revista, ele vai nos falar aqui, ó, no item A, geração eleita. A palavra grega genus, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, ou raça por causa dos que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos foram geração eleita. Então, irmãos, nós precisamos ter bem claro isso na nossa mente, essa geração eleita. Nós fazemos parte dessa geração eleita. Essa é mais uma imagem e que nos mostra desse sacerdócio, mostra essa função que nós temos. Se nós fomos eleitos, né, no Novo Testamento, e Cristo ele nos mostra aí que tanto judeu quanto gentios fazem parte de uma só geração. E também não há distinção de raça, cor, sexo, nada. Não existe nada que possa distinguir um do outro. Em Cristo todos foram a geração eleita. Então, nós estamos aqui envolvidos aqui nessa geração eleita. Tá? Então, essa é uma responsabilidade que temos desse chamado. No tópico 2, do item 1, o parágrafo B, ele diz assim, ó, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, que nós já lemos. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levídico, na antiga aliança. Deus escolheu uma família, a de Adão, para oficiar como sacerdote. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, ou seja, a tribo de Levi, que foi escolhida lá no Antigo Testamento, na antiga aliança. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Nós conhecemos bem o texto bíblico que nos fala sobre esse chamado, a tribo de Levi, né, e Arão estava ali também, né, adiante deles. Por outro lado, debaixo agora da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar incenso. Isso é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Então, irmãos, nós temos que entender que essa questão do sacerdócio real, e nós estamos agora nessa nova aliança, precisamos nos envolver e temos a responsabilidade de termos esse chamado de sacerdote. Sacerdote, e qual é a função do sacerdote? É de oração e intercessão diante de Deus. Vamos ver lá no livro de Salmo 141. Salmo 141, ele vai nos falar justamente sobre isso. Salmo 141, 2. Olha o que nos fala aqui. Salmo 141. Eu faço questão de estar procurando junto com vocês, que é para dar tempo também de vocês vivenciarem, porque a palavra de Deus está sendo ensinada, mas ela tem que ter respaldo bíblico, ela tem que ter as referências aqui. Então aqui nós encontramos aqui, ó, 141, 2, diz assim, ó, Salmo 141, pega aí na sua Bíblia aí, 2, diz assim: suba a tua presença, a minha oração, como incenso
e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Isso aqui foi o quê? A oração vespertina para a santificação e proteção. Então o salmista Davi, quando escreve isso aqui, ele se coloca nesse momento, né, como esse sacerdote. Então o que é? Oração e intercessão. Ele ora, ele intercede, né, por vidas. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Ou seja, a dedicação de Davi, a confiança de Davi, o relacionamento de Davi com Deus. E ele sabia que Deus escutava a sua voz, ele tinha certeza disso. Tanto é que Davi fez vários momentos de busca, de intercessão, de oração. Ele se colocou diante de Deus várias vezes. Ele era uma pessoa que ele era muito temente a Deus. Então, ele sabia dessa responsabilidade de interceder pelo povo. Muito bem. Então, aqui nesse item 2, então falamos sobre a imagem que descreve a função, né, da Igreja de Cristo. No item 3, C, agora ainda desse mesmo tópico 2, diz assim: nação santa e um povo adquirido. 1 Pedro 2,9, que nós já comentamos sobre isso. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa. Ou seja, o que é santo? Já falei várias vezes nas outras aulas. Santo é separado. E um povo adquirido por Deus. Deus que nos resgatou, Deus que nos adquiriu. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Então veja o grau, o nível de responsabilidade que temos como igreja de Cristo, porque somos uma nação santa, ou seja, uma nação separada. Deus nos separou e Ele nos adquiriu. Então isso nós temos que ter bem forte na nossa mente para saber do que exercemos diante de Deus. Então, agora, do tópico 2, item 2, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. E a analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Lá em 1 Coríntios 12:2 vai falar sobre essa parte do corpo. Todos os membros cooperam para um bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções do outro. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Então aqui, irmãos, quando a pessoa, o pastor que escreveu essa lição, ele coloca muito bem aqui essa questão do corpo de Cristo, né? Então, o corpo de Cristo, ele tem vários membros, vários órgãos, e cada um tem a sua função, e todos são interdependentes do corpo, de todo esse corpo. Cada um tem a sua função. A mão tem uma função, o pé tem uma função, a cabeça tem uma função, os olhos têm uma função. Enfim, o nosso corpo, essa criação de Deus, ela é muito complexa. E ela trabalha muito perfeita. Porque
como seria se tivesse um corte aqui no dedo, né? Tivesse dado um corte aqui no dedo, aí eu disse, não, vou cortar, corta logo essa ponta do dedo, corta logo esse dedo fora, porque está machucado aqui, está me doendo, corta logo fora. Irmãos, o corpo humano, ele é de uma capacidade tão grande, e todos eles têm a sua função, que seria mais fácil cortar o dedo para ele não necrosar, para não estragar. Nós ficaríamos com uma mão com 4 dedos. Então, o que o autor ele nos coloca aqui, nesse momento, é que todo o nosso corpo seja a parte mais, talvez para nossas vidas, no nosso corpo, a parte que quase não aparece, enfim, que não tem uma finalidade principal, mas todas têm uma função no corpo. Todas elas são importantes nesse corpo. E aqui eu vou trazer a referência aqui ao corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. A igreja como um corpo. Todos os membros têm uma função, todos aqueles que estão na igreja têm uma função, todos aqueles são como membros que têm a sua finalidade, fazem parte desse corpo. Ninguém pode ser jogado fora porque fez algo errado ou porque teve algum deslize, ou enfim, não funciona assim. Esse corpo é muito mais complexo e todos têm uma função, irmãos. Então, a imagem de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Essa visão de corpo, ela mais uma vez eu volto a dizer, ela é muito complexa. Porque todas elas são importantes, todas as partes do nosso corpo são importantes e não pode ser deixado de lado. O nosso corpo é um organismo muito bem, vamos dizer assim, projetado por Deus. A natureza humana, ela é muito bem projetada. O organismo, nosso organismo, irmãos, o homem até tenta explicar, a medicina tenta explicar, mas o nosso corpo é muito mais complexo do que a medicina tenta explicar. Então, isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. Vamos lá, vamos adiante. A imagem que descreve, o tópico 3 agora, imagens que descrevem a habitação. Item 1, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios 13,16. Templo do... Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez. Vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, 16, que diz assim, ó. 1 Coríntios 3,16. Eu prefiro estar buscando aqui na Bíblia para que nós tenhamos certeza do que está sendo comentado pelo comentarista, que inclusive é um pastor muito conhecido nosso, deixa eu ver aqui, é o pastor, eu vou verificar aqui, depois eu falo para os irmãos, eu tinha lido pastor, mas aqui não... Depois eu informo aos irmãos. Então, mas eu não quero perder o fio da meada aqui. Então, o que acontece aqui? Quando nós falamos aqui, e mencionamos aqui sobre o templo do Espírito Santo, e que está em 1 Coríntios 3,16, olha o que ele nos fala aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Olha só a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante dessa entrega, diante daquele momento em que o Espírito Santo tomou nossas vidas e nós aceitamos a Jesus. Ele nos fala claramente que nós somos templo do Espírito Santo. É a palavra que nos fala isso. Então, nós temos que ter o cuidado do templo do Espírito Santo, porque ele habita em nós. Não podemos abrir mão de necessidades humanas, necessidades físicas, porque não queremos, vamos dizer assim, entristecer a nossa vontade, a nossa carne. Nós temos que ter a prioridade em sabermos que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e não queremos cometer nada que seja contrário àquilo que o Espírito Santo quer para nossas vidas. Então ele fala aqui, ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo, mas a sua forma corporativa, a igreja, é retratada como sendo o quê? Santuário de Deus. Também significa que Deus habita na igreja. Ela é o seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Então, irmãos, aqui nós podemos perceber que há uma união, há um momento em que nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo de Deus e que nós habitamos dentro de o local, o templo, dentro de um templo que é a igreja de Cristo. E Deus ele se coloca, né, nesse momento na igreja, no templo, para que aqueles que têm o Espírito Santo possam ali adorar a Deus em espírito e em verdade. Essa é uma responsabilidade grande. Esse é um chamado muito grande que nós temos que ter a certeza disso, né? Então ele fala aqui, templo do Espírito Santo. E a igreja é o santuário aonde habita Deus. E Deus, ele habita na igreja porque há o templo, a pessoa, aquele que foi escolhido, aquele que foi separado, está ali também. Então há uma união, há um movimento, há toda uma estrutura, né, que é a igreja, que é templo, para que verdadeiramente a gente possa entender que nós não somos sozinhos. Nós não temos que ter cuidado sozinhos. Nós somos templo do Espírito Santo. E habitamos, como corpo também de Cristo, na igreja, no templo. Templo principal, na habitação de Deus, né? Então isso é importante saber isso aí. Então o comentarista coloca uma coisa que eu achei muito interessante. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada o quê? Por famílias igualmente fortes. Então, isso nós temos que ter bem claro, né? Família é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Então isso nos traz bem à mente todas essas questões. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se a igreja fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a destruição familiar.
A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o seu comportamento na sociedade. Item 3. O privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Olha só como é que uma ação vai chamando a outra. Uma instituição, então, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus. Por isso, eles fizeram parte de um rebanho. Segundo a Igreja de Cristo, é uma instituição formada por salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Então, irmãos, nós percebemos aqui claramente que existe um segmento que nós, como Igreja de Cristo, sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, né? E temos esse privilégio de viver, então, essa igreja, essa família, a reunião de várias famílias que convivem num só propósito, numa só direção. A igreja, ela, como corpo de Cristo, ela precisa, então, vivenciar, né, essas famílias envolvidas com um propósito de oração, de intercessão, porque habita o Espírito Santo de Deus. Então, esse invólucro, né, essa direção, todo esse posicionamento da nossa vida como igreja, que habitamos num templo onde habita o Espírito Santo de Deus, onde Deus habita, isso aí nós temos que ter bem claro no nosso coração e na nossa mente. Imagens como o santuário de Deus, a casa de Deus, descreve a igreja como habitação de Deus. Então, olha a responsabilidade que temos disso aí. Mais uma vez eu chamo a atenção. Concluindo, ou seja, conclusão. Na lição de hoje, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto no seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja. Ou seja, corpo de Cristo. Dessa forma, eles podem melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, aqui está a nossa igreja local. Aqui está aonde nós convivemos, aonde nós nos envolvemos, aonde nós nos relacionamos com Deus, aonde nós nos dedicamos a Deus, aonde nós nos prostramos diante de Deus, aonde nós verdadeiramente viemos à igreja, né? Porque sabemos que aqui é local dos santos, dos separados, convivemos com irmãos, temos um relacionamento com os irmãos, temos um relacionamento com Deus e, sobretudo, irmãos, precisamos entender que somos corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte dessa igreja e que a nossa responsabilidade é muito grande. Eu costumo falar que quando nós viemos à igreja, o primeiro pensamento que devemos ter é saber que viemos a esse local santo, aonde os santos habitam, aonde o Espírito Santo de Deus habita, para ter um relacionamento com Deus. Mas, sobretudo, nós viemos aqui, irmãos, em primeiro lugar, muitas pessoas confundem isso. Vem para pedir, vem para fazer muitas outras coisas. Mas não olho para o principal. Nós viemos à igreja para adorar a Deus,
para colocar diante de Deus o entendimento de que nós somos dependentes de Deus, daquele que nos criou, aquele que enviou seu Filho para nos salvar. Então, essa adoração é em agradecimento por tudo o que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, em nossa vida. Então, adoração a Deus em primeiro lugar. Você coloca o seu pé na igreja, já coloca com esse pensamento: Senhor, eu vim para te adorar, em espírito e em verdade. Então, que possamos, nesta breve lição, né, que aqui colocamos a igreja como esse fundamento e que Deus nos mostra, né, através das imagens bíblicas da igreja, ter esse cuidado e a responsabilidade que temos como igreja. Amém? Eu quero agradecer a todos que nos seguem e peço aos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, nos seguindo, nós agora teremos esse posicionamento de irmos a cada domingo, as lições estão nessa revista, né, da Escola Bíblica Dominical, que verdadeiramente vai nesse trimestre, os primeiros 3 meses do ano de 2024, nos direcionar para entendermos o que é essa igreja de Cristo, né, o corpo de Cristo. Então, irmãos, tem um início de semana abençoado e vamos estudar para a próxima lição. A próxima lição, ela vai na lição de número 3, ela vai nos falar sobre o quê? A natureza da igreja, né? A natureza da igreja. Então, que você venha, se você ainda não pegou sua revista, pega a sua revista, leve para casa, leia, estude, busque entendimento, para que você tenha certeza do Deus que você está servindo, da palavra que te direciona. E aqui o pastor, se eu não me engano, é Josué Gonçalves, eu vou pegar direitinho. José Gonçalves, pastor comentarista, pastor José Gonçalves. Ele escreveu, é um pastor de renome, ele é um pastor que é muito dedicado, ele busca verdadeiramente a palavra correta, a palavra verdadeira, respaldada na palavra de Deus. Que os irmãos tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.